a mobilidade urbana como um atributo de cidades inteligentes. Um desafio e tanto para uma população que usa cada vez menos o transporte coletivo e aposta cada vez mais em veículos individuais. As ruas estão congestionadas, a violência no trânsito cresce junto com a frota e já mata mais de 40 mil pessoas por ano no país. Como organizar os sistemas dando segurança a quem anda a pé, de bicicleta ou motorizado? Como garantir o direito de ir e vir com conforto, economia e de forma ambientalmente correta? São algumas das questões que o Fórum Técnico sobre Mobilidade Urbana, promovido pela Assembleia, vem discutir com a sociedade. No programa de hoje, nós vamos analisar a situação do transporte e do trânsito na Grande BH. Os nossos debatedores são deputado Ivair Nogueira, do PMDB, presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, integrante ainda da Comissão de Administração Pública, engenheiro civil, advogado e empresário, está no 5º mandato como deputado estadual. No governo do estado, já foi secretário de Esportes e em Betim, prefeito, vice-prefeito e secretário de Obras. Deputado Gustavo Valadares, do PSD, líder da maioria, é membro efetivo da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, além da Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do Mercosul. Bacharel em Direito e empresário, ele está no 3º mandato na Assembleia. Deputado Paulo Lamaque, do PT, presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, vice-presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas e coordenador do Fórum Técnico sobre Mobilidade. Ele está no 1º mandato na Assembleia. Engenheiro e professor, foi vereador na Câmara de Belo Horizonte, onde atuou como líder e vice-líder do prefeito e coordenou a Frente Parlamentar pela Reforma Urbana. E o deputado Anselmo José Domingos, presidente estadual do PTC, também está no 1º mandato na Assembleia, onde é coordenador da CIP da Mineração e integrante da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Advogado, foi vereador na Câmara de Belo Horizonte, onde atuou como secretário-geral. A mobilidade urbana na Grande BH é o tema do Assembleia Debate, que começa agora. Mobilidade urbana construindo cidades inteligentes é o nome oficial dessa grande discussão que a Assembleia está propondo. O evento coincide com a edição da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que determina a elaboração até 2015 de um plano para o setor em toda a cidade com mais de 20 mil habitantes. A Política Nacional prioriza modos de transporte não motorizados e os serviços públicos coletivos. Acompanhe agora alguns dados sobre a Grande BH, onde não faltam problemas de mobilidade. A região metropolitana de Belo Horizonte tem uma frota de quase 2,5 milhões de veículos, o dobro de uma década atrás. Levando em conta que a população é de pouco mais de 5 milhões de moradores, a média é de um veículo para cada 2 pessoas. A maioria são carros, mas também é grande a quantidade de motos e caminhões. Os números comprovam a sensação das pessoas nas ruas. Enquanto a população cresceu apenas 1,1% entre 2002 e 2011, o crescimento anual da frota foi na média de 8,7%. Nesse ritmo, a Grande BH pode ter cerca de 5 milhões de veículos em 2020. A estimativa é de que em pouco tempo tenhamos um veículo por pessoa. As estatísticas também derrubam alguns mitos. Apesar do expressivo crescimento na venda de automóveis, a participação deles na frota total diminuiu nos últimos anos. O tipo de veículo que mais aumentou a participação na frota da Grande BH foi a motocicleta. A quantidade de motos nas ruas subiu 3 vezes em 10 anos. Na década de 90, 64% dos deslocamentos em Belo Horizonte eram feitos pelo transporte coletivo, que hoje responde por pouco mais da metade das viagens diárias. Uma das apostas para diminuir o uso dos veículos individuais é o BRT, o Sistema de Transporte Rápido, que será implantado para a Copa de 2014. Inicialmente, o BRT vai passar pela Avenida Cristiano Machado, fazendo uma ligação indireta ao Mineirão, pelo trecho Antônio Carlos Pedro I para ligar o aeroporto de Confins ao Mineirão e pela área central numa conexão entre a Cristiano Machado e a Avenida Antônio Carlos. Hoje, pouco mais de 1,5 milhão de pessoas usam o sistema convencional de ônibus. Com o BRT, devem ser 1.620.000 passageiros. Ibirité, Sarzedo, Contagem e Betim podem ser os primeiros municípios vizinhos à capital a serem ligados pelo sistema BRT
numa segunda etapa do projeto. Agradeço muito a presença dos senhores nessa nossa conversa sobre mobilidade urbana na região metropolitana da capital e começo perguntando se a recuperação da credibilidade no transporte coletivo é a chave de uma transformação que, pergunto também, todos concordam ser necessária? Sem dúvida. Eu acho que a revolução e uma melhor qualidade na mobilidade urbana nas grandes cidades, não só em Belo Horizonte, região metropolitana, mas em todos os grandes centros, nas grandes metrópoles, passa, em especial no Brasil, por uma reformulação na qualidade do serviço oferecido na área do transporte público. Não só na questão dos ônibus, mas também na possibilidade que nós temos agora de receber o metrô, de uma ampliação efetiva do metrô de Belo Horizonte, enfim, a integração entre os diversos transportes públicos dos grandes centros, ônibus, metrô, com transportes alternativos, no caso, as bicicletas, enfim. Tudo isso são fatores importantíssimos, a reformulação destes setores são importantíssimos para a gente ter de volta uma melhor qualidade na mobilidade urbana das grandes cidades e, em especial, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu acho que, e concordo plenamente com a análise do Gustavo, que nós passamos por uma questão cultural. No Brasil, diferente de outros países que têm transporte coletivo de boa qualidade, o transporte coletivo ainda é mal visto. É visto como o transporte daqueles que não têm outra possibilidade, o que é uma ideia equivocada. Lamentavelmente, como nós tivemos durante muitos e muitos anos um processo de exclusão muito radical, de fato, estavam no transporte coletivo só aquelas pessoas que, por questões de baixos salários, de falta de condições, não conseguiam ter seus veículos. Com a melhoria das condições do poder aquisitivo do povo brasileiro nos últimos anos, esse crescimento da frota se fez uma realidade. E aí, aquela pessoa que não tinha outra alternativa, percebeu, posso comprar uma moto, posso comprar um carro, e começa a sair do transporte coletivo. Então, hoje, nós somos obrigados a discutir uma questão que é uma questão histórica, que é a baixa qualidade do transporte coletivo no Brasil, impulsionados até pela melhoria da condição econômica do brasileiro, que começa a entupir as vias, que de fato não suportam o número de veículos que estão sendo submetidas, e aí nós temos que quebrar esse paradigma, né, de que o transporte coletivo é transporte de qualquer jeito para levar a população pobre. Não. Nós temos que ter transporte coletivo e o sistema BRT ele vai mostrar isso para a população. Será mais rápido andar de BRT do que andar de carro, né? Se ele for confortável e tiver um preço razoável, um preço justo, é possível que nós convençamos as pessoas a deixar o seu carro em casa e usar o transporte público. Eu acho que esse é o grande desafio de todas as esferas do poder público nesse momento. É convencer as pessoas não a não ter carro. Graças a Deus já passamos dessa fase, né? Acho que nesse momento nós não temos que querer que o povo não tenha mais carro. A população vai ter o carro em casa, a família vai ter o carro. Agora, dar os argumentos para essa pessoa deixar o seu carro e usar o transporte coletivo para os deslocamentos habituais, da residência para o trabalho, para a escola e de volta para a residência, esse é o nosso desafio, acredito. Deputado, na verdade é o seguinte, eu acho que faltou no país um planejamento mais adequado, a falta de compromisso, né? Acima de tudo, com uma das coisas importantes que nós temos aí no transporte, subsidiado, né? E de um custo bem menor e numa velocidade mais rápida, que é o metrô. E, na verdade, Minas Gerais foi muito penalizada com isso. Não é pelo governo A ou B, foi por todos os governos que nos antecederam, onde colocou Minas Gerais como prioridade, essa prioridade não aconteceu. Eu cito o caso de Betim, que está prometido desde 1982, lá era a segunda etapa e já fizeram 5 etapas, Betim não chegou. O Barreiro está lá praticamente concluído, que eu acho que é uma das etapas mais fáceis de serem colocadas em prática, né? E não foi colocado. Então, essa falta de planejamento, essa mudança de governo e a falta de compromisso de dar continuidade a obras que foram iniciadas é fundamental. Verdade. Nós sabemos que o metrô não é a solução para a questão da mobilidade. O metrô sozinho não resolve o problema. Agora, o BRT, o VLT, tudo são fundamentais. Agora, existem as dúvidas, né, sobre o VLT, sobre as demais modalidades. O que está acontecendo? As soluções, elas estão em progressão aritmética, né? Porque não vem acontecendo.
Nós temos várias soluções aqui para desafogar o trânsito, não acontece. A questão do Rodoanel, a questão da Asa Sul, a questão de várias interligações que ficam lá burocraticamente penalizando a população que deixa de usar. Porém, acho que agora com essa nova realidade das cidades acima de 20 mil habitantes poderem fazer o seu estudo, é necessário e importantíssimo que haja essa integração, principalmente nas regiões metropolitanas, nas cidades polos de um modo geral, que as prefeituras também comecem a colocar o plano diretor em evidência, com algumas soluções de estacionamento, a criação de estacionamento que pode ser dado em PPP, né? A questão das motos que hoje não respeitam o trânsito, né? Não tem fiscalização, uma série de outros fatores que a gente tem visto aí que realmente ao longo desse debate nós vamos ter a oportunidade de discutir. Deputado Anselmo, o senhor acha que há muito enfoque em obras quando se fala em mobilidade? Ou tem que ser assim mesmo? Não, na realidade eu entendo que você tem que ter, para resolver a questão de mobilidade em grandes cidades ou regiões metropolitanas, você tem que ter obras constantemente sendo realizadas durante todo o tempo. Nós, infelizmente, só estamos vendo assim, obras de grande porte de 5, 6 anos para cá em Belo Horizonte, que são essas que já foram até citadas aqui, Antônio Carlos, Cristiano Machado, agora a Tereza Cristina ligando a região do Barreiro. E se faz, às vezes, a análise da questão da mobilidade em BH. Nós estávamos acompanhando aqui que saiu que Belo Horizonte cresceu nesses últimos 10 anos, 1,1% a população. Então, mas, na realidade, Belo Horizonte hoje é a região metropolitana e a região metropolitana cresceu demais da conta. E os modos de transporte, eles têm que ser todos incentivados ao mesmo tempo. O modo a pé, ele tem que ser priorizado. Inclusive, Belo Horizonte é pioneiro na política municipal da mobilidade urbana, um projeto de lei, inclusive, na época de minha autoria, o prefeito sancionou, no Brasil inteiro foi a primeira que foi colocada em prática, exatamente priorizando o pedestre, o transporte individual não motorizado, o transporte coletivo sobre esse transporte individual. Na realidade, nós vimos, por exemplo, o governo do estado está desenvolvendo um projeto que chama Trem, e que seria um trem metropolitano, que sai de onde termina o metrô ou de alguns pontos ligando cidades da região metropolitana, porque se nós também continuarmos fazendo o BRT, chegou na divisa de Belo Horizonte, acaba o BRT. Aí como que você vai continuar ligando a região norte se você encerra o BRT dentro do município de Belo Horizonte? Nós precisamos dele integrado a toda a região metropolitana. Senão a pessoa vai querer continuar usando o carro dela. Vai continuar usando o carro, porque a pessoa de Betim, de Contagem, de Ibirité, de outros municípios não tem esse acesso a um transporte coletivo adequado. Então nós temos que, primeiro, não pensar só em Belo Horizonte. Segundo, não pensar só em um dos modos de transporte. Nós precisamos uma integração de todos eles. Inclusive o carro, em alguns momentos e para algumas atividades, ele é essencial. Então você também não pode impedir a questão do carro. Eu acho interessante a pergunta que foi colocada. Eu não acho que só obra resolverá o problema da mobilidade, principalmente na nossa região metropolitana. Eu sinto muita falta, e eu tenho dito isso constantemente, de uma companhia, de uma empresa que pense em engenharia de tráfego 24 horas por dia. Em Belo Horizonte, Contagem, região metropolitana como um todo. A BH Trans, quando criada, quando idealizada, ela foi idealizada para ser essa companhia que iria pensar soluções baratas, práticas, para o trânsito de Belo Horizonte 24 horas por dia. Ela foi criada para isso, se desvirtuou pelo caminho. E hoje ela não pode nem aplicar as multas, né, que foram, na verdade, por muito tempo o grande objetivo da empresa, e também não pensa o tráfego. Boa. Ela não pensa o tráfego. Vou dar para vocês um exemplo apenas. Rio de Janeiro, cidade maior do que Belo Horizonte, com um tráfego pesado como o nosso de Belo Horizonte, mas que tem soluções simples que facilitam e melhoram as pistas de rolamento durante o dia. Na parte da manhã, no Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro, a orla do Rio de Janeiro, na parte da manhã, entre as 7 da manhã e as 10 da manhã, toda ela é voltada para o sentido bairro-centro, porque as pessoas estão se deslocando das suas casas para o centro da cidade. E à noite, faça o inverso. Por que é que nós não podemos? É claro que não na sua totalidade, mas nos utilizarmos de parte das pistas de rolamento, por exemplo, da Avenida Antônio Carlos, na parte da manhã, ao invés de você usar apenas o sentido Pampulha Centro, a mão de lá para cá, por que a gente não pode pegar um pedaço
da contramão para fazer esse trajeto. Então, eu estou dando aqui apenas um exemplo de coisas que uma companhia de engenharia de tráfego poderia pensar para melhorar, ajudar na situação atual, a curto prazo, a situação da mobilidade urbana em Belo Horizonte. Nós não temos pessoas que pensem o trânsito de Belo Horizonte, que vivam para pensar soluções para o trânsito de Belo Horizonte. Na verdade, deputado, eu acho que você está coberto de razão. Já até teve a oportunidade de um debate anteriormente, a gente nem falava em engenharia, falava reengenharia, porque nós precisamos de reestudar, né, as possibilidades que nós temos aqui hoje, que não são muitas, mas temos que adequar dentro dessa possibilidade. Veja, por exemplo, quando se fala aqui, o Anselmo falou aqui na ligação com a região metropolitana, hoje nós temos um trem de carga que ele é priorizado em detrimento do transporte de passageiros. Por quê? Porque a carga dá mais dinheiro, é mais importante. Aí, como só temos uma passagem, não pode ter o trem de passageiros, né? Também não houve um planejamento, não houve a desapropriação, ou quando houve a desapropriação, não houve acompanhamento para não deixar ter invasores, aí tem que ter um trabalho dobrado, né? De qual trecho de ferrovia que o senhor está falando especificamente? Eu estou falando no trecho do Eldorado até Betim, né? Que houve uma certa desapropriação, depois eles abandonaram, hoje tem construções, e para adequar esse projeto, né? E hoje o projeto que eles fizeram há 20, 30 anos atrás, já não atende, porque tem que ter mais linhas, tem que ampliar, tem que ter ida e volta, tem que ter o retorno. Então o projeto ficou inadequado. Então hoje, quando fala em metrô, vai a Betim, eu falei, mentira, porque não tem projeto. Porque a primeira coisa que nós temos que ter é um banco de projetos. E largar essa coisa de interesse aí, priorizar o metrô do centro de Belo Horizonte é importantíssimo. Mas também não podemos esquecer o ir e vir, né, para chegar a Belo Horizonte. Então, é fundamental. E aqui as cidades estão muito isoladas, elas não estão conversando ainda na região metropolitana, Eu apesar de algumas acho que falta agências. integração, falta conversação, entendeu? E falta planejamento. Até agora está se rediscutindo dentro da agência metropolitana para que as coisas que vão acontecer. Então o prefeito vai lá, faz um loteamento, aí não analisa o impacto. Então acho que tudo isso é fundamental e traz consequências futuras. Então é preciso ter um planejamento. Só um exemplo para você ver. Obras feitas agora recentemente tiveram que ser derrubadas porque foi ampliada por causa de obras. Passarelas foram derrubadas, construídas agora recentemente. Isso chama falta de planejamento, falta de uma firma de engenharia, como o Gustavo acabou de falar. Nós temos na região metropolitana, e acredito que sejam todas elas mais ou menos na mesma linha, primeiro, uma falta de diálogo entre as prefeituras. Segundo, também um diferencial de arrecadação de cada uma delas, que às vezes ela não tem aquela condição também de continuar uma obra. Também. De um BRT que chega até um certo ponto, por exemplo, às vezes Contagem financeiramente não suporta dar sequência àquela obra. Então você tem alguns problemas. Eu insisto um pouco nessa questão de obra, não só porque ela tem que ser contínua. Aí como a gente está dando alguns exemplos de fora, por exemplo, o metrô de São Paulo, ele ainda não é o ideal, mas o metrô de São Paulo não para. É todo ano se construindo e o tempo inteiro se construindo. Então você faz uma estação a cada ano, ou a cada 2 anos. Uma gestão mais dinâmica. Dinâmica continuada. Porque aqui, por exemplo, às vezes o prefeito atual tem essa visão, faz grandes empreendimentos, aí vem uma outra gestão que prioriza outras coisas e esquece a questão da infraestrutura da cidade. Então você também tem que ter essa continuidade a longo prazo. E na região metropolitana, nós temos um desafio muito grande, não podemos nem cobrar isso da agência, porque a legislação nacional, ela ainda não contempla efetivamente mecanismos de organização das regiões metropolitanas. Sim. Intermunicipais, então, né? É uma prerrogativa dos municípios. Essa é uma questão que está sendo discutida no Congresso, tem lá o Estatuto das Metrópoles, que está sendo discutido agora. Nós temos aqui na casa um projeto 3078, foi encaminhado pelo governador do estado, que se propõe a discutir a organização do espaço das regiões metropolitanas. São discussões importantes de serem levadas. Nós tivemos aqui recentemente o PDDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana, foi conduzido com brilhantismo pelo professor Roberto Montemor, né, por determinação do governo do estado.
Mas a implementação desse plano, ele não depende tão somente do governo estadual, ele depende naturalmente dos governos municipais, porque nós estamos falando de municípios, né? E a gestão dos territórios, pela Constituição brasileira, ela se dá em nível municipal. E aí a gente começa a ter problemas concretos de como viabilizar, né, esses planejamentos integrados. Temos o planejamento integrado para a região metropolitana de Belo Horizonte, inclusive contemplando a questão de mobilidade, especificamente conforme o Anselmo colocou, na questão de transporte sobre trilhos. Existem bons projetos, a agência metropolitana tem desenvolvido boas propostas, mas não existe uma maneira de você obrigar os municípios a aderirem a esses projetos. Você pode desenhar um mapa do que seria um plano diretor metropolitano, mas quem aprova os planos diretores, de fato, são os municípios. E o Estado não tem como impor ao município aquele zoneamento por ele identificado como ideal. Então, essa é uma discussão que está em andamento aqui na casa, está em andamento no Brasil e não tem solução pronta. São soluções complexas e esse debate que a Assembleia faz sobre mobilidade urbana, ele vem se somar à busca de soluções. Impor não, né, Paulo? Mas de uma certa forma, se for voltar ao passado, quando tinha um Plambel, tinha Grambel, o Plambel era o órgão que estudava o planejamento da região metropolitana. Infelizmente, né, eles acabaram com o Plambel, com a Grambel, né, que dava naquela época um estudo que possibilitava aos prefeitos que às vezes não tinham condição de fazer esse planejamento, de adequar melhor a sua... Mas neste caso, eu acho que a agência conseguirá suprir um pouco a ausência. Não, sim. Mas para isso, é preciso o que o Paulo disse. É preciso que se modifique as legislações depois de uma discussão. O município não tem obrigatoriedade de estar... Exato. E para que você possa passar à própria agência metropolitana a condição, a autonomia de fazer as modificações necessárias. É uma construção política. Política. E é importante que certeza. Muitos municípios, ou a maioria deles, para não dizer a totalidade, não vão querer perder parte de sua autonomia, né? Principalmente no tocante à questão da mobilidade urbana, enfim. Vão achar que é uma ingerência, uma interferência do poder público estadual. Tem que ser uma coisa de bom senso, né, Gustavo? Acho que tem que ser uma coisa de bom senso. Por isso que é importante, o Paulo disse aqui, eu reforço, este debate que a Assembleia está promovendo, esse seminário, né, que a Assembleia vai promover agora, que vai tratar da questão da mobilidade urbana, eu acho que pode ajudar muito. E nós temos um papel muito importante nisso, de levantarmos esta bandeira da importância de se rediscutir o papel da agência metropolitana e dos municípios na integração para resolver o problema. Eu entendo também, Gustavo, Paulo, Anselmo, eu acho que assim como foi feita a educação, tem um plano decenal de educação, discutimos o que vai acontecer na educação nos próximos 10 anos. Era necessário também o que nós podemos discutir em termos dos próximos 10 anos, envolvendo todos os agentes políticos, somente das regiões metropolitanas, para não chegar um prefeito e achar que é aquilo da cabeça dele que vai fazer, ou o governador, ou o vereador, ou quem quer que seja, ou o deputado. Então, acho que é uma ideia, né, que eu acho que nós podemos colocar aí numa discussão, que eu acho que tem que ter o plano, tem que ter os projetos, tem que avançar em projetos, coisa que nós não temos, né? Na verdade, quando você quer buscar uma obra aí, às vezes você não tem o projeto, tem algumas dificuldades, principalmente nas questões ambientais aí, que tem dificultado muito. Já não sabe por que o Rodoanel está parado até hoje, né? E seria um grande facilitador. Importante. Né? Então, acho que é uma discussão importante. Nós, nessa questão metropolitana, a gente tem alguns exemplos interessantes. Nós temos uma avenida que divide lá o Barreiro, a região do Lindéia, com Contagem, ali no bairro industrial, e que ela precisa de ser alargada, mas você depende das duas prefeituras investirem nesse alargamento. Infelizmente, aí fica uma, não investe, a outra não investe. Para uma é prioridade, às vezes para a outra não. Uma fazer a metade não é viável. Então nós temos esse tipo de entendimento que chegou num ponto hoje que as questões metropolitanas, elas têm que, na sua maioria, ser tratadas coletivamente. Não há como impor ao município, porque o município tem essa autonomia, e isso é um princípio constitucional importante, que o Brasil tem esse diferencial, e o cidadão ele é muito melhor atendido quando o município atende do que quando o governo do Estado, o governo federal atende. Nós temos, por exemplo, a questão do metrô em Belo Horizonte. Se fosse uma obra que fosse da prefeitura e ela tivesse o recurso, o metrô de Belo Horizonte tinha deslanchado, mas ele é federal. Infelizmente, como ele é federal, o governo tem prioridades no Brasil como um todo.
o de Salvador é prioridade, ou de Recife, outros são prioridade, Belo Horizonte ficou esquecido aí muitos anos. Nós já tivemos investimentos no metrô até 2002, depois nós não tivemos um centavo mais aplicado no metrô de Belo Horizonte, porque é federal. Se fosse do município e tivesse o recurso, certamente esse metrô já teria atingido uma boa parte aí do município de Belo Horizonte e talvez, inclusive, ampliando para a região metropolitana. Com certeza. Bom, vamos terminar nosso primeiro bloco com algumas informações sobre o Fórum Técnico Mobilidade Urbana Construindo Cidades Inteligentes. O evento inclui uma consulta pública até o dia 30 de junho pelo portal da Assembleia e também há a previsão de encontros regionais, além de uma etapa final nos dias 4 e 5 de julho em Belo Horizonte. Informações no portal da Assembleia, você de casa encontra e você pode participar. Bom, daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso debate sobre mobilidade urbana na região metropolitana da capital. Não saia daí.